Você vê esses movimentos que você vê de antivacina que você vê na Europa, isso não existe no Brasil. No Brasil, a população gosta de tomar vacina, leva a sério. O Programa Nacional de Imunizações é o maior programa de imunizações gratuitas do mundo. Olha, Maurício, se não tivesse tido o presidente da República que nós temos, e os que pensam como ele, os que seguem a linha dele, nós teríamos dado um show nessa epidemia. Na comparação com a Europa, novo epicentro da pandemia de Covid-19, o Brasil vive um respiro estatístico, queda sequencial nos índices de hospitalização, mortes e infecções por coronavírus. Medidas restritivas estão sendo afrouxadas e até a obrigatoriedade do uso de máscaras vem sendo rediscutida. O Rio de Janeiro, por exemplo, desobrigou o uso em locais abertos. No Distrito Federal, a mesma coisa. São Paulo decidiu manter, mas não por muito mais tempo. O Dr. Drauzio Varella, médico e escritor de São Paulo, é uma das vozes brasileiras que defendem cautela no relaxamento das medidas sanitárias contra a Covid no país e que, desde o decreto da pandemia, usa as mídias sociais para conscientizar as pessoas e levantar temas importantes para o debate público. Ele conversou com a DW Brasil sobre o momento em que os dados brasileiros contrastam positivamente com os de outros países mundo afora. Então, doutor Drauzio, a gente tem no mundo realidades muito diferentes hoje, né, em relação ao coronavírus. A realidade brasileira de um respiro, a China há pouco, né, pedindo para as pessoas estocarem comida, a Alemanha com aumento aí vertiginoso no número de casos. O que eu queria entender do senhor, que está aí no Brasil, é o quão real é esse respiro, né? Como as pessoas podem realmente baixar a guarda nesse momento? É um relaxamento das medidas de prevenção muito precoce, sabe? Eu não consigo entender, Maurício, por que é que você tem que chegar neste momento, quando essa situação ainda está muito complicada, muito difícil de entender no mundo inteiro, e você diz, não, pronto, ninguém não precisa mais usar máscara, por exemplo. Você acha que Sabe? essa é uma medida, por exemplo, errada? Pô, que custa? Na verdade, há quanto tempo nós estamos usando máscara? Custa manter mais um pouco, até esperar para ver onde vai parar essa situação, né? Eu acho que é eu acho que é uma coisa dos políticos, sabe? Para dizer, não, agora parou tudo, acabou, vamos sair, vamos gastar dinheiro, vamos fazer a economia funcionar. Dá para fazer tudo isso de máscara, não é verdade? Não precisa ser sem máscara, não precisa ser você... Porque as pessoas dizem, não, mas na rua não precisa usar máscara. De fato, a transmissão do vírus ao ar livre é muito pequena mesmo. Mas a máscara é uma forma de você garantir que a população vai usá-la também nos ambientes fechados, né? Se você libera, o cara já sai de casa sem levar máscara. E aí encontra os amigos, aí se reúnem, aí como é que o dono do bar que vai ver quem está com máscara, quem está sem máscara, vira uma confusão geral, né? Eu acho uma irresponsabilidade, sinceramente. Não está todo mundo vacinado, não. No Brasil é 54%, se não me engano, das pessoas completamente vacinadas. Você ainda tem aí uns 25% da população que não tomou nenhuma dose. 25% da população do Brasil são 50 milhões de pessoas. É muita gente, não é verdade? O senhor tocou num ponto interessante, que é a questão da vacinação no Brasil, né? A gente tem em outros países, inclusive aqui na Europa, chamada, né, hesitação vacinal, que as pessoas não têm, talvez, tanto costume com vacinação obrigatória, por exemplo. O senhor acha que nesse quesito o brasileiro é mais acostumado, adere melhor, e isso fez o Brasil chegar nesse momento de agora? Acho que sim. Eu não tenho dúvida de que sim. Você vê esses movimentos que você vê de antivacina que você vê na Europa. Eu vi outro dia uma estatística, um artigo escrito, não sei até que ponto é confiável. Na França, 30% dos habitantes dizem que não vão tomar vacina, de jeito nenhum. Isso não existe no Brasil. No Brasil, a população gosta de tomar vacina, leva a sério. O Programa Nacional de Imunizações é o maior programa de imunizações gratuitas do mundo.
tem uma longa tradição, foi estabelecido no regime militar ainda, em 1973 foi criado o programa. Olha, Maurício, se não tivesse tido o presidente da República que nós temos, e os que pensam como ele, os que seguem a linha dele, nós teríamos dado um show nessa epidemia, sabe? Um show de combate à epidemia. Porque pensa o seguinte, nós teríamos logo de cara insistido com a população, se tivéssemos tido uma coordenação central, insistido para usar máscara, para evitar aglomerações, etc. Assim que houve possibilidade de comprar vacina, nós teríamos comprado. E a população aqui adere maciçamente à vacinação. Nós podíamos ter a população inteira vacinada até maio deste ano. Em maio já era para ter terminado a vacinação com 2 doses, porque nós temos estrutura para isso. Você imagina, anos atrás, nós vacinamos 10 milhões de crianças num dia no Brasil. Nessa epidemia da gripe suína, dos anos 2015, se não me engano, não é 2010, não lembro bem que ano foi, mas essa epidemia, nós vacinamos 89 milhões de pessoas em 3 meses. Você vê que aqui, quando começamos a ter vacinas em números suficientes, em vários dias nós chegamos a vacinar 3 milhões de pessoas por dia. Então, se nós tivéssemos tido uma organização central, um Ministério da Saúde atuante, um presidente da República que agisse a favor das medidas de prevenção, ou não falasse nada, porque também não... Mas nós tivemos um presidente da República que atrapalhou, que começou a atrapalhar, e que atrapalha até hoje. Não, mas ele é anti-vacina, é a favor das medidas que disseminam o vírus. As pessoas costumam dizer, não, mas ele é um negacionista. Não, negacionista é outra coisa. Você está aí, está em bom, e é negacionista. Você diz, olha, eu não vou tomar vacina, fica aqui no meu canto, eu não quero saber dessa história, não. Não quero fazer de conta que não existe essa epidemia. Isso é você ser negacionista. Ele não, ele é um ativista. Ele, o tempo inteiro, pregando as medidas, a desobediência, as medidas de prevenção e pregando medidas que facilitam a disseminação do vírus e dando exemplo, não só pregando. Andando sem máscara, fazendo aglomerações, não tomando vacina, levantando suspeitas sobre as vacinas. Então, não podia haver nada pior numa epidemia como esta, né? O senhor sempre teve uma rotina assim, profissional bem agitada, né? Viajando. Do ponto de vista individual, assim, quando o senhor vê que a gente já está, bom, vai aí para 2 anos, o que o senhor espera, assim, em breve, retomar, se já está retomando as suas atividades? Olha, eu estou retomando minhas atividades, porque eu acabei de tomar a 3ª dose agora. Então, estou relativamente protegido. Eu tenho 78 anos de idade e estou em atividade franca, total, não tenho nenhuma restrição física, felizmente, nenhuma doença, não faço nenhum tratamento, não tomo nenhum medicamento, porque realmente nunca tive necessidade. Mas também não vou viver 20 anos mais, né? Então, também eu fiquei trancado por 1 ano, Maurício, trancado em casa. E assim, mal e mal ia ao supermercado de vez em quando, porque eu achei que era muito perigoso. Afinal, apesar de eu estar em boa forma física, correndo maratona, etc., a idade é a idade, né? O sistema imunológico começa a entrar em senescência, evidente, né? E eu fiquei com medo, parei de atender na cadeia. Isso foi o que mais me fez falta, que tem me feito falta. Ainda tentei, mas eles mesmos não admitiram. O próprio diretor falou, não, doutor, nós estamos dispensando todos os funcionários com mais de 60 anos, não vamos fazer isso com o senhor. E realmente lá era complicado na cadeia, você não tem muita condição de tomar as medidas preventivas. Mas agora estou retomando, sabe? Das gravações para o Fantástico eu já estou fazendo na rua, não quero mais. Porque acho que agora tenho segurança.
caiu o número de casos no Brasil, que a situação ficou mais tranquila do que era. E, além disso, e especialmente, eu estou agora francamente imunizado, né? E eu acredito que as vacinas imunizem, portanto, eu agora estou voltando. Espero que agora, esse fim de ano vai ser meio complicado ainda, mas no começo do ano eu volto para as cadeias e aí vou ficar mais feliz. Isso significa que o senhor, na opinião do senhor, o senhor acredita que o fim, ou pelo menos uma fase de transição ali da pandemia, está próximo? É esse 2022? Qual que é a sua sensação aí do Brasil? E do ponto de vista profissional também, de alguém que da área da saúde com uma experiência bastante longa, né? Maurício, você sabe quem é o Delfim Neto, não é? Aquele que foi ministro da Economia e tal, que é um homem que tem é um frasista profissional. O Delfim Neto diz assim: quem sabe o que vai acontecer com a economia no Brasil está mal informado. Eu acho que essa frase dele se aplica à pandemia. Quem sabe o que vai acontecer está mal informado, porque a gente não tem como prever. Olha, lembra como era no começo? Todo mundo falava no pico, né? Vamos chegar no pico em maio do ano passado, né? Depois, não, em junho, não, o pico vai ser em agosto. A gente imaginava o quê? Imaginava que nós teríamos um aumento do número de casos, atingiria o máximo, depois se estabeleceria um tipo de infecção com um grande número de pessoas infectadas e nós chegaríamos perto daquela chamada imunidade coletiva. E o vírus mostrou, e aí cairia tudo. O vírus mostrou que não foi assim. No Brasil, por exemplo, nós atingimos um pico e ficamos num patamar depois, meses e meses. Aí a situação começou a melhorar em novembro do ano passado, outubro, novembro do ano passado, e todo mundo diz, bom, agora está acabando, vai acabar, e de repente pegou fogo. E nós chegamos a mais de 3 mil mortes por dia no Brasil, né? Agora, dá a mesma impressão que nós tivemos em novembro do ano passado, de que o número de casos está caindo, agora está caindo mais do que caiu naquela época, e que as coisas vão acabar. Você vê que no Brasil já se começa a falar em carnaval, Maurício. Carnaval é fevereiro. Vai ter ou não? Agora, em muitos lugares vai ter carnaval. Você imagina? Quem é que pode prever o que vai acontecer depois agora das festas de fim de ano? Vai continuar esse número pequeno de casos? Vai aumentar? Vão surgir novas variantes? Pois é, vão surgir variantes resistentes à vacinação? Pois é, inclusive o senhor, né, lá no começo da pandemia, teve aí a fala tirada de contexto, e o senhor mesmo já disse que naquele começo não acreditava, né, que a situação chegasse onde chegou, né? Por conta disso aí que o senhor falou, muito provavelmente, né? Porque já achava que vinha esse pico e que seria isso, né? Não, eu me enganei com o que ia acontecer com a epidemia, quando a epidemia não estava no Brasil ainda. Como é que eu pensei naquela época? Primeiro eu vi uma palestra do Anthony Fauci, nos Estados Unidos. O Fauci dizia que, olha, esse coronavírus não tem potencial para uma pandemia, etc. Eu tenho o maior respeito por ele, eu conheço pessoalmente, conheço desde a época da AIDS, né, dos primeiros casos de AIDS. Ele é um infectologista, talvez o infectologista mais importante dos Estados Unidos. Então, é uma opinião que você respeita. Depois, como eram os coronavírus? Nós tínhamos coronavírus que causavam resfriados, e esses coronavírus, nós convivíamos com eles há muito tempo. Depois tivemos a SARS. A SARS também provocou um número de mortes grande por insuficiência respiratória, mas morreu rapidamente a infecção. Aí veio a MERS, no Oriente Médio, que surgiu derivada do coronavírus, provavelmente dos camelos, etc. Também desapareceu rapidamente. Então, não achei que esse coronavírus teria um potencial de provocar uma pandemia. Eu achei que ele provocaria um resfriado, um quadro gripal leve. Claro que sempre aqueles mais frágeis podiam ter doenças mais graves, mas nada diferente do que acontecia com as gripes comuns. E aí eu disse isso numa gravação na internet. E aí
a doença chegou na Itália. A doença chegou na Itália. Essa afirmação que eu fiz foi em janeiro do ano passado, não havia nenhum caso no Brasil descrito ainda. Aí a doença chegou na Itália. Quando chegou na Itália, que eu vi o que aconteceu com as UTIs italianas, lotadas de gente, e as conversas com os colegas italianos mostrando a gravidade do quadro, eu falei, não, isso vai provocar uma tragédia mundial. Olha, no dia em que os italianos fecharam as cidades do norte da Itália, naquele exato dia, era o Dia Internacional da Mulher, os espanhóis, são vizinhos deles, autorizaram uma passeata em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que juntou mais de 200 mil pessoas nas ruas centrais de Madrid. Você veja como o mundo estava com outra visão naquela época, né? Aí, mas quando chegou na Itália, eu disse, olha, eu me enganei, eu imaginei que seria uma coisa muito menos grave do que foi. O que aconteceu aí é que depois eles politicamente exploraram o próprio presidente da República, dizendo que eu tinha dito isso, mas tinha dito quando a epidemia não estava aqui, né? Quando chegou no Brasil. Quando chegou na Itália, não havia dúvida do que ia acontecer, né? Agora, ao mesmo tempo que o senhor assim, é uma voz, né, de peso nas mídias sociais há muito tempo no Brasil, e eu vejo que constantemente o senhor está falando de temas relacionados à pandemia que estão seguindo paralelamente à pandemia em si, né? A doença, o coronavírus, é o luto, questão de doação de sangue caindo. O senhor nunca parou, né, de tratar esses temas e de tentar levar esse alerta, porque estava tudo ali acontecendo ao mesmo tempo, e continua acontecendo, né? Que a pandemia não acabou. Sabe o que é, Maurício? Comecei a fazer essas mensagens pelos meios de comunicação de massa nos anos 80 ainda, pela rádio pelo rádio. E, naquela época, médicos que falavam nos meios de comunicação de massa ficavam muito mal vistos na classe. Eles interpretavam como sendo uma propaganda pessoal. Mas eu sempre acreditei que uma das funções do médico é esclarecer a população, é transmitir para a população os conhecimentos que ele teve o privilégio de adquirir. Especialmente num país como o Brasil, com essa massa de gente pobre e letrada, frequentando escolas públicas de baixa qualidade. É obrigação de quem pôde estudar, e eu estudei em universidade pública, quem pôde estudar, de transmitir esses conhecimentos. Sempre acreditei firmemente nisso, apesar da oposição e das maledicências dos colegas na época. E eu, com isso, fui tendo acesso aos meios de comunicação, porque eu sempre fiz um trabalho que eu sempre me baseei nos dados científicos, nunca entrei em discussões de métodos que não tivessem respeito da ciência. Eu acabei tendo acesso a muitos meios de comunicação no Brasil. Tenho um programa no Fantástico, faço séries no Fantástico, não é uma presença todo domingo, mas é uma presença bastante frequente. Escrevo na Folha de São Paulo, na Carta Capital, um jornal de grande circulação, respeitado. Estou no Fantástico há 22 anos. Isso em televisão, você sabe como é, né? É uma eternidade. Você tem 22 anos, né, fazendo a mesma coisa, falando de saúde num programa como o Fantástico, popular, não é? Domingo à noite, e com uma resposta excelente de audiência. Aliás, televisão, você sabe como é, né? O que tem audiência fica, o que não tem audiência sai, na verdade. Eu vejo às vezes as pessoas fazendo teorias, não, porque eles, não, esquece, é tudo simples. O lucro dos acionistas depende da audiência, portanto, os salários de todo mundo dependem da audiência. Mas eu entendo que nesse período de pandemia a sua preocupação não foi só a doença em si, né? Ou seja, o senhor não fechou os olhos para as outras coisas que estavam ali paralelamente acontecendo também, né? Claro. Você vê porque a atenção foi toda para a Covid, né? Não só a atenção, como os recursos, né? Os hospitais,
As pessoas pararam de ir ao hospital, pararam de fazer acompanhamentos de doenças graves, como câncer, por exemplo, né? Diabetes, pararam de fazer os controles da pressão arterial. E a epidemia, uma hora vai acabar, e o teu corpo tem que durar mais do que a epidemia, né? E como eu tenho esse acesso a esses meios de comunicação, eu acho que eu tenho uma responsabilidade maior. O acesso me dá uma responsabilidade maior, eu tenho que usar bem esses meios. E aí eu entrei na internet e fui entrando meio por acaso, e no fim virou uma coisa febre, importante. meme. E eu tenho um trabalho muito grande nessa área hoje, né? Um portal de saúde, tenho um canal no YouTube com muitos inscritos, então, enfim. Doutor Drauzio, já é praticamente um consenso entre científico, né, de que muito provavelmente a gente vai ter uma próxima pandemia, né? Não se sabe exatamente quando, mas pelo nosso estilo de vida, por tudo que, né, cerca essa coisa, essa vida moderna nossa, né? Você acredita que deu para aprender já muita coisa, assim, que o brasileiro talvez vai pensar duas vezes, uma próxima, ou qual que é a sua sensação daí? Eu acho que você não passa por uma experiência dessa incólume, né? Todo mundo entendeu o que pode representar uma epidemia como essa. Mas, olha, quando você lê sobre a gripe espanhola no Brasil, que foi em 1918, né? Portanto, 100 anos atrás, você lê a história da gripe espanhola, tinha os negacionistas, já davam cloroquina contra o vírus da gripe espanhola. Tinha gente que se voltava contra as autoridades oficiais, que propunham o uso de máscara, que propunham afastamento social. Praticamente, tudo que aconteceu naquela época se refletiu agora também, se repetiu agora. Talvez agora não sei se uma escala menor, não sei. Então, Ou eu seja, a acho que história pode se repetir. pode se repetir exatamente como agora. E aí vai depender da sorte da gente ter governantes que levem a sério, que usem a experiência interior, que sigam os padrões da ciência, os caminhos apontados pela ciência, porque não há outros, não é, Maurício? Então, o que a ciência fez aqui? Rapidamente foi aprendendo com a epidemia. Primeiro, nós aprendemos que tinha que usar máscara. No começo, nem isso. Máscara, lembra que a Organização Mundial da Saúde dizia que a máscara devia ser deixada para os profissionais, porque ninguém tinha máscara. 90% vinha da China. Quando a China precisou, o mercado mundial não tinha máscara. Não é no Brasil, é no mundo não tinha máscara. Nova York, os hospitais de Nova York, centro capital financeiro do mundo, não tinham máscara para distribuir para os funcionários. Imagina. Aí aprendemos que precisava usar máscara. Depois aprendemos que a transmissão nas superfícies era muito rara. Paramos de saboar batata, tomate, maçã. E aí aprendemos agora que no ambiente aberto, bem ventilado, o risco é muito mais baixo. Nós fomos aprendendo, a ciência foi ensinando para a gente. E aí desenvolveu a vacina. Olha, não é uma brincadeira você fazer uma vacina nessa velocidade com que essa foi obtida, não é? As pessoas dizem, não, foi obtida muito depressa, não deve ser coisa boa. Não, essa vacina se baseou em toda a tecnologia que foi desenvolvida no decorrer dos últimos 20 anos, não é? Que permitiu chegar a um ponto em que você consegue obter uma vacina dessa em menos de um ano, né? E é a vacina que está revolucionando, que está contendo a epidemia no mundo inteiro. Então, eu espero que a contestação da ciência na próxima epidemia seja menor do que foi nesta. Mas eu não... existe uma parte grande da população que é irracional, que você não convence com argumentos. É assim.
né? Você não convence uma pessoa que é contra a vacina com nenhum argumento. Esses movimentos anti-vacinas falam absurdos. Eu punha todos na cadeia, sabe, sinceramente, porque o sofrimento que essas pessoas causam, né? Você vê esses que se negam a tomar vacina contra a Covid, quando chegam na UTI, sabe o que eles fazem? Perguntam se não adianta tomar vacina, na hora que estão na UTI com insuficiência respiratória grave, né? Eles acreditaram em alguém que disse que não deviam tomar vacina. Então, as pessoas dos movimentos anti-vacina são criminosas, na verdade. Elas não têm que ser, elas não têm que ser, elas não têm que ter o peso dos que são a favor das vacinas. Os jornalistas fazem uma coisa muito errada nesses casos, sabe? Vocês, na política, ouvem uma opinião e depois ouvem outra, contrária. Tudo bem, aí cabe perfeitamente fazer isso. Isso não vale para a ciência. Porque você não pode pegar uma opinião científica baseada em dados e comparar com uma ideologia ou com uma ideia que o outro tenha sem nenhuma evidência que confirme essa ideia. Não pode. Você não pode pôr numa mesa redonda em televisão, etc., um que fala a favor das vacinas e outro que fala contra a vacina, por uma razão simples, porque o que fala a favor está certo e o outro está errado. Esse que está errado não tem que ter voz, porque ele vai contaminar, com o erro dele, vai contaminar outras pessoas.